graça e a paz do Senhor sejam com todos. Meu nome é Márcio Antônio Pereira, sou aluno do curso de Teologia do segundo ano da Unicesumar. Venho através deste podcast, com esses minutos, trazer pensamento e com o tema o nascimento de Jesus e o surgimento do cristianismo. Mas antes de entrarmos no surgimento do cristianismo, é interessante sabermos e ressaltar que 400 anos antes, no século IV, nasce Alexandre o grande conquistador da época. Ele vinha, então, a implantar um conceito, uma visão, uma ótica para as nações que ele conquistava, que era que todas as nações tivessem o mesmo pensamento, ou seja, a mesma cultura, a mesma língua, a mesma religião. E o interessante é que ele chegou e ele foi simpático, ele chegava com simpatia, então ele foi conquistando as pessoas para que as pessoas pudessem, então, entender o conceito que ele tinha criado. Então ele criou ali, desta forma, o helenismo, que nada mais era que ter a mesma visão de cultura, ter a mesma visão da língua e ter a mesma visão da religião. E isso durou, até 313, depois da sua morte. O helenismo ainda se propagou, a língua grega se propagou e tornou-se a língua mais importante da época. E o interessante é que, depois da sua morte, então, vem o grande Império Romano, que nasce e que traz consigo uma unidade política e uma infraestrutura e tecnológica para o povo. Eles construíram cidades, eles construíram estradas, eles construíram para que todos os povos pudessem ir e andar com liberdade. Isso foi muito bom para o desenvolvimento do cristianismo, não é verdade? E o interessante é que, antes do cristianismo até mesmo surgir, aconteceu 3 grandes coisas ali, nesses 400 anos. Que o primeiro foi implantado o helenismo, ou seja, falar a mesma língua, a mesma cultura, e a mesma religião. Depois nasce o grande Império Romano, que proporciona, então, grande avanço de infraestrutura e tecnologia, com estradas e unidade política. E o terceiro é o enfraquecimento do judaísmo, que proporcionou, sim, o crescimento do cristianismo. Porque ali, com o enfraquecimento do judaísmo, houve, então, uma divisão no judaísmo. Uns apoiavam o helenismo, ou seja, uns apoiavam que deveria ter a mesma religião, a mesma cultura e falar uma única língua. E outros, outra metade, eles apoiavam o Império Romano e não que isso para eles o importante era apenas a religião judaica. E com isso enfraqueceu-se então a grande religião judaica. E partindo agora do conceito, do nosso tema, vamos falar do nascimento de Jesus. Jesus Cristo teria nascido na Palestina, naquele que acabou sendo estabelecido como o ano 1 da era cristã. Durante o reinado de Otávio Augusto, o primeiro imperador romano. Sua morte ocorreu provavelmente em 33 d.C., no reinado de Tibério, o segundo imperador. Ao longo dos 3 séculos seguintes, o cristianismo foi largamente perseguido no Império Romano, até sua legalização no reinado de Constantino em 313, e sua posterior oficialização como religião do Império por Teodósio em 390. Assim percebemos que as origens e a evolução do cristianismo estão organicamente vinculadas à evolução do Império Romano. Da mesma forma, a definitiva expansão da nova crença fez paralelamente o declínio de Roma. E sobre o surgimento do cristianismo, ele se deu no contexto da religião judaica e da cultura helenista. Jesus foi entendido pelos primeiros cristãos como uma pessoa em quem se cumpriu a promessa divina de um profeta, sacerdote e rei, que possibilitaria ao povo de Israel concretizar a sua vocação, a ser o povo por intermédio do qual todas as nações poderiam conhecer a Deus. Ao mesmo tempo, os judeus se achavam sob o domínio do Império Romano, que por sua vez tinha por maiores forças intelectuais as ideias importadas do pensamento grego. Naquela altura, já repaginadas e debatidas por diferentes escolas, como estoicismo e as várias modalidades do ceticismo. A região da Palestina, onde viviam diversos povos, dentre eles os judeus,
passou a fazer parte dos domínios romanos em 63 antes de Cristo. E influenciou diretamente a emergência de uma nova religião, o cristianismo. O cristianismo foi uma religião que nasceu do Império Romano a partir da tradição judaica que acreditava na chegada de um Messias à Terra que seria responsável por pacificar a unidade, a unificação de uma nova religião, que, embora tenha sido perseguida e oprimida, garantiu aos poucos, com o passar do tempo, a adesão de muitos fiéis e se espalhou por todo o Império Romano e posteriormente por todo o Ocidente. Jesus Cristo, então, o Messias do cristianismo, nasceu há aproximadamente 2000 anos na província da Judéia, em uma cidade chamada Belém. Para conhecer Jesus Cristo é preciso compreender a Bíblia Sagrada no Novo Testamento como fontes históricas capazes de revelar indícios de sua cultura cristã. E por meio dos evangelhos, do Novo Testamento, que conhecemos Jesus. Jesus Cristo, que foi narrado como um homem sábio e responsável por espalhar por toda a região da Judéia as boas novas do cristianismo. Muitos habitantes do Império simpatizavam com as ideias da nova religião, pois além de pregar a igualdade entre os homens, versava sobre a humildade, o amor ao próximo, as perseguições, e também não foram suficientes para acabar com o cristianismo. Pelo contrário, elas fortaleciam o povo cristão, que expandia por todo o Império Romano, primeiramente entre as populações mais pobres, como os escravos, chegando aos mais abastados da população. Com a chegada de Constantino ao poder, que mudou a relação do Império com o cristianismo. Constantino converteu-se cristão em 313 e permitiu que os cultos cristãos ocorressem sem ameaça de violência ou perseguição. Assim, na figura de Constantino, o cristianismo ganhou novos adeptos. E com este breve relato histórico, eu queria também finalizar dizendo que, na minha opinião, o maior desafio dos pais, dos criadores do cristianismo, não foi a perseguição, não foi as mortes, não foram ali as atrocidades que eram acontecidas, mas o maior problema que eles tinham que resolver era trabalhar sobre as pessoas, sobre as mentes das pessoas, ou seja, aquelas situações, aqueles pensamentos que já estavam impregnados, aquelas ideias que já estavam impregnadas. Eles trazerem, então, o conceito verdadeiro, que era o conceito de que Jesus, somente Jesus, poderia salvar. Fica na paz do Senhor.